Então, a gente não consegue ter esse pensamento quando a gente vai falar em relação à Itália e à Alemanha. Por quê? Porque a gente não tem países, para usar de exemplo, que digam que tenham essa língua como oficial. Então, quer dizer que a Alemanha e a Itália realmente deu um ruim aí no processo deles de unificação. Isso aconteceu, sim, mas de forma bem tardia. Até a gente tem a presença de um personagem importante em relação ao processo de unificação da Itália, que é o Giuseppe Garibaldi, né, que depois acaba vindo para o Brasil, ajudando no sentido aqui da Revolução Farroupilha, com Anita Garibaldi e tudo mais. É um personagem interessante que não dá para a gente falar nesse vídeo, mas é bem importante para a unificação da Itália. Outra coisa importante também é o sentimento filosófico do pan-germanismo e do pan-eslavismo. Isso vai explicar muito toda a dinâmica da Primeira Guerra Mundial, porque a gente vai ver que vai ter países que vão aceitar de alguma forma essa anexação, sem fazer toda uma defesa por conta disso, porque são países que, quando o Império Alemão chega na ideia lá de formar o tal do Reich, porque na ideia do pan-germanismo, que era esse sentimento de união entre os povos, eles ainda tinham a chance de se tornar novamente um Reich, se tornar novamente um império que há algum tempo atrás na história tinham sido o Império Sacro-Romano Germânico. Então eles se sentiam pertencentes ao mesmo povo. Esse sentimento de pertencimento vai facilitar em alguns processos ali de anexações durante as fases da Primeira Guerra, né? Somente a fase ali de movimento, que vai ser a fase de anexação de territórios. E do outro lado também a gente tem o mesmo sentimento de pertencimento, de nação, de mesmo povo, mas em relação aos povos eslavos, que é os povos russos, chamado de pan-eslavismo, né? E esses povos, eles estavam também meio que ali misturados pelo continente europeu, né? Os russos estavam lá na região deles, mas existiam povos que se entendiam como povos russos, povos eslavos, morando ali na região da Península Balcânica. Um exemplo disso é a Sérvia, né? E é ali na Sérvia onde a gente vai ter uma parte desses povos considerados povos eslavos, que vão ser inclusive os responsáveis lá pelo tal do Grupo Mão Negra, que vão acabar assassinando mais ali na frente o arquiduque Franz Ferdinand. Então a gente tem também como antecedente importante da Primeira Guerra Mundial a questão do pan-germanismo e pan-eslavismo, que são esses sentimentos aí de pertencimento, de nação, de fazer parte do mesmo povo, né? E a gente vai ter também o revanchismo francês, que a gente não pode esquecer que vai ser também o que vai motivar a França a entrar do lado da Tríplice Entente, né? A França acaba entrando na Primeira Guerra do lado da Tríplice Entente, portanto da Inglaterra, vendo aí uma possibilidade de reconquistar dois territórios, na verdade, bem importantes que ela tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu lá em 1870. Então, quando a França entra, de fato, na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente, ela entra pensando na possibilidade que ela tem de reaver aquele território que ela deixou para trás, né? Lá em 1870, ela acaba perdendo a guerra para a Prússia e meio que deixa de lambuja ali os territórios que eram tão importantes para ela. E agora vem o momento Vigancinha e ela vê uma possibilidade aí, desculpa, de estar recuperando esse território que ela havia perdido lá na Guerra Franco-Prussiana. Então todo mundo vai ter os seus motivos, né? Ninguém entra fazendo aliança porque é bonzinho, porque gosta de fulano, gosta de cicrano, não. Cada um vai ter os seus motivos políticos, econômicos, enfim, para estar entrando, fazendo essas alianças, né? Então, só reforçando, esses são alguns dos principais antecedentes da Primeira Guerra e são pontos importantes para a gente entender todo o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Fique esperto nos próximos vídeos, a gente dá continuidade na Primeira Guerra Mundial, agora sim, as fases da Primeira Guerra, né? Onde de fato começa aí o tiro, porrada e bomba. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinho, até mais!